Olá, pessoal! Vamos mergulhar num tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso: nacionalidade brasileira. A ideia aqui é destrinchar, de um jeito bem esquematizado, tudo que a Constituição fala sobre isso nos artigos 12 e 13. É para a gente pegar a manha, memorizar os pontos-chave e, claro, não cair em nenhuma pegadinha da banca. Bom, nosso roteiro está bem claro. A gente começa com o básico, os dois caminhos para a nacionalidade. Depois, entramos nos detalhes de quem é nato e quem é naturalizado. Daí, analisamos as diferenças, especialmente nos cargos, e vamos para o ponto mais quente do momento, as novas regras de perda e reaquisição. E para fechar, língua e símbolos. É o pacote completo para dominar o assunto. Então vamos lá, começando pelo começo. Seção 1. Os dois caminhos. Essa separação entre brasileiro nato e naturalizado é, de verdade, a base para entender todo o resto do artigo 12. E aqui está o pulo do gato. De um lado, o brasileiro nato. É a nacionalidade que a pessoa já ganha no momento em que nasce. Por isso se chama originária. Do outro lado, o naturalizado. Aqui, a nacionalidade vem depois. É adquirida através de um processo. Por isso a gente chama de derivada. Simples, né? Mas é fundamental ter isso bem claro. Certo. Agora vamos aprofundar um pouco. Seção 2. Critérios para brasileiros natos. As bancas de concurso, elas adoram explorar os detalhes que vêm agora. Então, muita atenção em como a Constituição define quem é brasileiro nato. Basicamente, são três situações. A primeira é a mais famosa, o critério do jus soli, o direito de solo. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. A única exceção é se os pais estrangeiros estiverem aqui a serviço do país deles. A segunda é o jus sanguinis, o direito de sangue. Nasceu lá fora, mas o pai ou a mãe é brasileiro e estava a serviço do Brasil. Essas duas são bem diretas, sem mistério. Agora sim, vamos para o ponto que mais gera dúvida e que é um prato cheio para a pegadinha de prova. A terceira hipótese. O caso de quem nasce lá fora, filho de pai ou mãe brasileira, mas que não estavam a serviço do Brasil. Nesse cenário, a Constituição dá duas saídas para confirmar a nacionalidade nata. A primeira, vai lá no consulado brasileiro no exterior e registra a criança. Simples assim, já é nato. A segunda opção, a pessoa vem morar no Brasil e depois de fazer 18 anos a qualquer momento, ela opta pela nacionalidade brasileira. O importante é entender que é uma coisa ou outra, não precisa das duas. E olha que interessante como essa regra evoluiu. O texto original da Constituição era bem mais rígido. Em 94, uma emenda deu uma flexibilizada. E em 2007, outra emenda trouxe a regra que vale hoje, com essa alternativa do registro no exterior. Saber essa evolução pode fazer a diferença numa questão mais casca-grossa, viu? Muito bem, fechamos os brasileiros natos. Vamos agora para o outro lado da moeda. Seção 3. Como se tornar naturalizado. Quais são as regras do jogo para quem quer adquirir a nacionalidade depois de nascer? A Constituição traz basicamente duas formas de naturalização. Para quem vem de países de língua portuguesa, é mais tranquilo, só precisa de 1 aninho morando aqui sem interrupção e ter idoneidade moral. Agora, para os estrangeiros de todas as outras nacionalidades, a régua sobe. São mais de 15 anos de residência ininterrupta e não pode ter condenação penal. A diferença é enorme e, claro, é muito cobrada em prova. E tem um caso especialíssimo, o dos portugueses. Se rolar a reciprocidade entre Brasil e Portugal, um português que mora aqui de forma permanente ganha quase todos os direitos de um brasileiro. Quase todos. Ele só não pode ocupar os cargos que são exclusivos de brasileiro nato. Mas atenção, ele não vira brasileiro, tá? É um status jurídico diferenciado. E esse gancho é perfeito para a gente entrar na seção 4. Diferenças de cargos e direitos. A regra geral é que todo mundo é igual, nato ou naturalizado. Mas a Constituição coloca algumas exceções. E são elas que despencam nas provas. O princípio está escrito aí, preto no branco. A lei comum não pode inventar diferença entre nato e naturalizado. As únicas distinções que valem são aquelas que já estão escritas na própria Constituição. Ou seja, a lista de exceções é fechada, não dá para aumentar. Então vem a pergunta de R$1 milhão do concurso. Existem cargos que só brasileiro nato pode ocupar? A resposta é um gigantesco sim, e é obrigatório saber quais são. E aqui está a famosa lista que precisa estar na ponta da língua. São cargos só para natos: presidente e vice da República, presidentes da Câmara e do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Basicamente, a linha de sucessão presidencial e os cargos ligados à soberania do país. Isso tem que decorar, não tem jeito.
Agora, pessoal, atenção redobrada. Vamos para uma parte que foi totalmente reformulada. Seção 5. Perda e reaquisição da nacionalidade. A emenda 131 de 2023 mudou o jogo e a chance disso ser cobrado na próxima prova é altíssima. Olhem só a virada de chave. Antes, a regra era, se um brasileiro adquirisse outra nacionalidade por vontade própria, ele perdia a brasileira. Era quase automático. E agora, mudou da água para o vinho. A perda da nacionalidade brasileira só acontece se a própria pessoa fizer um pedido expresso. Ela tem que manifestar que quer deixar de ser brasileira. Só que essa nova regra tem uma proteção muito importante. Esse pedido para perder a nacionalidade não vai ser aceito se a consequência for a pessoa ficar sem nenhuma nacionalidade. Ou seja, se ela virar uma apátrida. O Brasil não vai deixar isso acontecer. É uma salvaguarda fundamental. E além desse pedido expresso, existe uma outra forma de perda, mas que só vale para os naturalizados: o cancelamento da naturalização. Isso acontece por decisão da Justiça em duas situações: se houve alguma fraude no processo para virar brasileiro, ou se a pessoa praticar algum ato contra a ordem constitucional. E aqui vem a cereja do bolo da mudança de 2023, a reaquisição. Antes, isso não existia. Agora, a Constituição permite que a pessoa que renunciou à nacionalidade brasileira possa pedi-la de volta. É uma mudança gigantesca, uma porta que se abriu. E para a gente fechar nosso esquema com chave de ouro, vamos para a seção 6, Língua e Símbolos Nacionais. É uma parte mais curta, lá do artigo 13, mas que também pode pintar na prova. Aqui é bem direto ao ponto. O artigo 13 crava: o idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa. Sem rodeios, é isso. E o mesmo artigo lista também os 4 símbolos do nosso país: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Vale lembrar que os estados e municípios também podem ter os seus próprios símbolos, ok? E para encerrar nossa análise, fica essa reflexão que a mudança na Constituição trouxe. Aquele vínculo da nacionalidade. Uma vez que ele é rompido, será que está perdido para sempre? A resposta agora é não. A Constituição abriu um caminho de volta, mostrando que a identidade nacional é um laço que pode, sim, ser reatado. Um ponto final bem interessante para a gente pensar.